E aí, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Então vamos dar início aí a esse nosso período com as videoaulas. Nessa primeira a gente vai aproveitar para relembrar alguns dos assuntos que a gente estava vendo. A gente vai falar da Revolução Inglesa e a gente vai entrar na questão do Iluminismo. A gente vai dar uma relembrada nesses conteúdos para eles ficarem frescos na memória de vocês e aí a gente poder prosseguir com a nossa matéria, tá bom? Então vamos lá. Então vamos lá, pessoal, dando início à nossa primeira videoaula, onde a gente vai aproveitar para relembrar um pouquinho dos conteúdos que a gente já viu em sala de aula, mas para deixar eles bem recentes na nossa memória. Nessa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre a Revolução Inglesa, o que foi esse processo, como ele foi se construindo, os atos que levaram ao processo de revolução, como os reis e as medidas que eles tomavam tiveram influência na Revolução. Todo esse processo a gente vai entender como é que ele surgiu, como ele aconteceu e como ele influenciou a Inglaterra, inclusive nos dias de hoje. A gente vai falar também sobre o Iluminismo, o que foi esse movimento, como ele influenciou a Europa, como ele influenciou as pessoas, de que maneira os iluministas pensavam, de que maneira o pensamento desses iluministas ele afetou os governos reais e da monarquia ao redor da Europa, quem eram esses iluministas, o que eles pensavam. Então a gente vai ver tudo isso a seguir. Na Inglaterra, as terras eram usadas basicamente para agricultura. Era o comércio mais lucrativo da Inglaterra, era a produção agrícola. Só que chega um momento em que essa produção agrícola não é mais o principal mercado utilizado. A Inglaterra começa a caminhar devagarzinho por um período de revolução. Ela está entrando num processo de industrialização, um processo de mudança em que as cidades estão recebendo fábricas e essas fábricas estão começando a produzir de maneira mais acelerada, de maneira mais eficiente. Então, isso pede uma medida que vá favorecer essas fábricas e essas indústrias que estão surgindo nas cidades da Inglaterra. Então, a política dos cercamentos ela é justamente isso. O rei ele decreta que algumas dessas terras que serviam para a agricultura fossem confiscadas e transformadas em pastos para a criação de ovelhas. Através das ovelhas, eles conseguiam a lã, essa lã era enviada para essas fábricas para servir como matéria-prima para a produção de tecidos. Era o grande mercado que estava surgindo e que a Inglaterra estava se destacando. Produção de tecidos, eles estavam vendendo muito, então eles precisavam de mais matéria-prima para produzir mais. Então, ao confiscar essas terras dos camponeses, eles conseguem abrir espaço para essa criação de ovelhas, consequentemente ter mais matéria-prima. Esses camponeses que são expulsos dessas terras, eles agora não têm mais para onde ir. Então, no primeiro momento, eles ficam meio perdidos, meio desorientados. Só que aí as cidades da Inglaterra elas estão crescendo. Então, os camponeses que antes trabalhavam na terra, agora veem uma oportunidade nas cidades. Eles vão até as cidades buscando essa melhor condição de vida, buscando trabalho nas cidades. Quando esses camponeses eles saem do campo e vão em direção às cidades, eles dão início a um processo de êxodo rural, que é justamente isso. Quando as pessoas elas saem do campo e vão em direção à cidade. Quando esses camponeses fazem isso, eles também consequentemente aumentam a população nas cidades. As cidades elas tinham capacidade para agrupar um certo número de pessoas. Então, quando a gente tem esse grande número de pessoas saindo do campo e indo para a cidade, a gente vai ter um problema porque as cidades elas não estão equipadas para dar conta de tanta gente vivendo nelas. A gente viu lá no 7º ano o que foi a reforma protestante, de que forma ela mudou a imagem que as pessoas tinham da igreja, do clero, como através do Martinho Lutero e das teses dele, a igreja começou a perder prestígio, como o Lutero ele apontou alguns pontos em que a igreja católica
estava falhando. Então, durante todo esse processo em que a reforma ela se espalha pela Europa, a igreja ela acaba perdendo prestígio. Então, através disso, começam a surgir divergências com a Igreja Católica e acabam surgindo outras religiões que rompem com a Igreja Católica e, apesar de ter muitos princípios em comum com a Igreja Católica, elas se tornam suas próprias religiões. É o exemplo do anglicanismo, que surge lá na Inglaterra. O anglicanismo ele surge justamente de um rompimento da Igreja Católica e aí se torna sua própria religião. O Henrique VIII, que era o rei da Inglaterra, foi um dos influenciadores do surgimento do anglicanismo. Através desse rompimento com a igreja, ele usa o anglicanismo, instaura ele como religião oficial da Inglaterra e passa a usar essa nova religião para servir aos propósitos dele. Somado a isso, o Henrique VIII ele assume um forte controle sobre a economia, ou seja, ele controla os preços, ele controla com quem a Inglaterra vai comerciar, com quem ela vai deixar de comerciar. Todo o sistema econômico está ali concentrado nas mãos do Henrique VIII. O rei, ele governava, ele tinha o poder e a última palavra era dele, mas ele tinha ali na Inglaterra um grupo que era responsável por funções administrativas e de aconselhamento ao rei. Então, quando surgiam algumas questões específicas, o parlamento, que era um grupo com esse intuito, ele estava ali para auxiliar o rei em algumas questões. O parlamento em si, ele era dividido em Câmara dos Lordes e Câmara dos Comuns. A Câmara dos Lordes concentrava os nobres e, em sua grande maioria, a alta burguesia. Eram os grandes comerciantes, os caras que estavam desenvolvendo ali o comércio, que tinham um negócio funcionando e que estavam com bastante dinheiro. Eram esses caras, basicamente, que formavam a Câmara dos Lordes. A Câmara dos Comuns, de comum não tem nada, só o nome. Ela era formada pela média e baixa burguesia. Mas quando a gente está falando de média e baixa burguesia, a gente ainda está falando dos comerciantes que têm dinheiro e que estão acima da camada popular da Inglaterra. Eles têm prestígio. Então, o parlamento ele estava ali basicamente servindo aos propósitos da burguesia, porque ele era basicamente formado por membros da burguesia, tanto da alta burguesia na Câmara dos Lordes, como da média e baixa burguesia na Câmara dos Comuns. Então, as camadas populares elas não tinham representação no parlamento inglês. Aí, falando um pouquinho dos reis da Inglaterra e voltando no Henrique VIII, a gente vai ver um pouquinho mais sobre como ele teve essas relações com o parlamento. Como a gente já tinha visto, o Henrique VIII ele tem um forte controle econômico sobre a Inglaterra. Ele quer influenciar mesmo, interferir na economia e manter ali a economia e as medidas referentes a ela nas mãos dele. Ele quer ter esse controle. Ele também foi o responsável por tornar o anglicanismo a religião oficial na Inglaterra. Essas medidas elas geram conflito com a burguesia e, por consequência, com o parlamento. Por quê? A burguesia era um grupo de comerciantes, então eles queriam que o rei ficasse o mais longe possível da economia. A burguesia queria ter a liberdade de comerciar com quem ela achasse que deveria. Então, quando o rei interfere na economia, ele não deixa a burguesia ter essa liberdade de comerciar livremente, comerciar com quem eles querem comerciar. Então, esse é o primeiro ponto em que o rei Henrique VIII vai entrar em conflito com a burguesia, a questão econômica. Quantos burgueses eles querem fazer o comércio com quem eles acharem devido, o rei ele quer limitar essa influência da burguesia e quer ter o controle econômico ali muito nas mãos dele. Outro fato é o anglicanismo ser a religião oficial da Inglaterra. A burguesia ela pregava muito pela liberdade religiosa, para que assim eles pudessem não ter restrições em comerciar. Era mais uma medida de liberdade econômica também. Se tivessem várias religiões sendo permitidas ali, eles teriam mais liberdade
para realizar as atividades de comércio dele e, consequentemente, lucrar mais com isso. Então, nesses dois pontos aí a gente vê que a burguesia tá ficando contra as ideias do Henrique VIII e o que ele usava para governar a Inglaterra. O Henrique VIII continua tendo esses conflitos com a burguesia e ele governa até a sua morte. Quando a Elizabeth I, que era filha do Henrique VIII, assume o trono, ela toma algumas medidas diferentes das que o pai dela tomava para governar a Inglaterra. O governo dela era um governo rígido, era um governo bem forte, bem conciso, mas ela também toma medidas para se aproximar do parlamento. Ela busca ter boas relações com o parlamento. Ela não quer ter essa briga e essa discordância do parlamento que o pai dela tinha. Ela busca trazer o parlamento para junto do governo. Ela tenta governar junto com o parlamento, porque ela vê que esse é um jeito de deixar todo mundo satisfeito e assim governar a Inglaterra de um jeito que seria bom para todos. Uma das medidas da Elizabeth I é a liberdade religiosa, justamente o que a gente estava falando antes. Ao permitir a liberdade religiosa, ela agrada não só a população geral, mas também agrada a burguesia. Então, o reinado da Elizabeth I é marcado justamente por essa tentativa de reconciliação. Ela tenta trabalhar junto com o parlamento para botar a Inglaterra para crescer, botar a Inglaterra para frente. Ela governa até a sua morte, e quando ela morre, ela não deixa herdeiros. E aí se cria um problema de sucessão. O trono da Inglaterra não pode ficar vago, alguém precisa assumir esse lugar. E como Elizabeth não tem herdeiros, quem assume o trono vai ser o Jaime I. Jaime I era rei da Escócia e primo da Elizabeth. Então, ele era o sucessor mais próximo para assumir esse trono, mesmo que ele já fosse rei da Escócia. Então, como a Elizabeth não deixa herdeiros, o Jaime I é o mais próximo na linha de sucessão e ele assume o trono da Inglaterra e vira rei da Escócia e da Inglaterra ao mesmo tempo. O governo do Jaime I é marcado por bastante turbulência, porque enquanto a Elizabeth I ela tenta trazer uma relação harmoniosa ali entre o parlamento e o governo dela, o Jaime I é justamente o contrário. O Jaime I ele trabalha para acabar com o parlamento. O Jaime I ele busca implantar uma monarquia absolutista. O que isso quer dizer? Ele quer que ele seja o único que tenha poder de decisão dentro da Inglaterra. Ele quer acabar com o parlamento. E é claro que os caras do parlamento não vão ficar nada satisfeitos com essa história. Para além disso, o Jaime I também tem outra característica que marca o governo dele: a questão de perseguição aos católicos. Jaime I era anglicanista e, na mente dele, a Inglaterra deveria ser totalmente anglicanista. Então ele tem essa característica de perseguir os católicos. De que maneira? Impedindo reuniões católicas, fechando igrejas católicas. Todas essas medidas são tomadas para tentar acabar com o catolicismo dentro da Inglaterra e expandir o anglicanismo, que era a religião dele. Quando o Jaime I ele cria esses conflitos com o parlamento, ele vai aprofundando uma situação que vai se complicar mais daqui para frente. Então a gente viu que o Henrique VIII teve problemas com o parlamento, a Elizabeth ela tenta de alguma maneira resolver essa situação, mas quando vem o Jaime I, ele acaba aprofundando essas antigas feridas que o parlamento tinha com o poder do rei. Quando o Jaime I morre, quem assume é o filho dele, o Carlos I. O Carlos I, ele mantém as políticas do pai dele, como a perseguição aos católicos, ele mantém toda a questão de desacordo com o parlamento, mas ele tem uma outra visão sobre isso. Ele acaba fechando o parlamento várias vezes. Quando o parlamento tenta opinar sobre alguma questão da Inglaterra, e o Carlos não gosta dessa opinião, ele manda fechar o parlamento. E isso acontece várias vezes durante o reinado dele. Chega uma hora em que o parlamento e a burguesia já não aguentam mais esse cara mandando fechar o parlamento toda vez que ele não concorda com alguma coisa que eles falam. Então essa tensão ela acaba escalando para um nível
em que já não dá mais para aguentar, o parlamento já não aguenta mais um rei autoritário tentando usar a força para acabar com a força do parlamento. Os desacordos que o Carlos I tem com o parlamento só acabam reforçando tudo o que já vinha acontecendo na Inglaterra desde a época do Henrique VIII. A tensão entre o rei e o parlamento já não era de agora, já era uma coisa que vinha se arrastando há muito tempo. E aí, quando o Carlos I começa a tomar essas medidas para fechar o parlamento, os caras que estão lá dentro do parlamento, eles se revoltam, e aí a gente vai entrar num período de guerra civil dentro da Inglaterra. A tensão ela chega num nível tão alto que é necessário o parlamento se organizar militarmente, pegar em armas para lutar contra o rei e tirar ele do poder. E aí se inicia a Guerra Civil Inglesa. De um lado a gente tem o rei, seu exército, composto basicamente por cavaleiros e senhores feudais, e do outro o exército do parlamento, que era formado por membros da média e baixa burguesia. A alta burguesia ela tenta ficar ali meio que imune, ela não decide por nenhum lado, mas indiretamente ela está do lado do exército do rei. Então, o exército do parlamento, formado por média e baixa burguesia, tinha um líder, um cara que se destacou ali no meio deles, como muito inteligente, um cara capaz de liderar o exército do parlamento, que era o Oliver Cromwell. A gente vai ouvir muito o nome dele daqui para frente. Mas para além desses membros da média, baixa burguesia, a gente tinha outro grupo de força complementando o exército do parlamento, que eram as camadas mais populares. O que o parlamento fez para chamar esses caras para disputa, para esse conflito? Eles chegaram para as classes mais baixas e falaram o seguinte: olha, no governo do rei, vocês não têm representatividade nenhuma, vocês estão passando um período complicado. Nos ajudem a derrotar o exército do rei, e aí quando a gente ganhar esse conflito, a gente vai ajudar vocês a melhorar de vida, a gente vai começar a favorecer vocês de alguma maneira. Se vocês ajudarem a gente, nós, quando vencermos, vamos ajudar vocês. Era esse o acordo que o exército do parlamento propôs para as camadas populares, e eles acreditaram na promessa e ajudaram a lutar do lado do exército do parlamento. Depois de muitas lutas e muito tempo de conflito, o exército do rei é derrotado pelas forças do parlamento. E aí, o parlamento se reúne para tentar decidir o que eles vão fazer com Carlos I. Derrotaram o cara em batalha, conseguiram prendê-lo, e aí o parlamento não delibera por muito tempo, a decisão é quase unânime e o Carlos I é condenado à morte. Quando eles executam o rei, eles rompem com a ideia de origem divina. O que isso quer dizer? A igreja justificava o governo da monarquia, o governo dos reis, da seguinte maneira: se aquele cara lá é rei, é porque é a ordem divina. Deus escolheu aquele cara para ser o rei da nação. Se ele é o rei, é por ordem divina, por uma força muito maior. Quando eles derrubam um rei através de um conflito, executam o rei, a população em geral, ela rompe com essa ideia de origem divina. O cara não é enviado de Deus coisa nenhuma, ele é só um homem comum como a gente. Tanto que a gente conseguiu derrubar ele do poder e agora ele morreu como qualquer outro. Então, a origem divina do rei, ela começa a cair justamente por isso. As pessoas veem que o cara não era nada mais do que um homem comum, igual a eles. Agora, com a vitória, eles precisam de um novo governo, estabelecer um novo governo para tomar conta da Inglaterra. O Cromwell, lembra que a gente falou dele, que estava liderando os exércitos do parlamento? Agora, ele se mostrou como um líder de muito prestígio. Ele conseguiu, de maneira satisfatória, liderar as tropas do parlamento para vencerem o conflito contra o rei. E, por causa disso, o Cromwell é apontado como um cara para ser o líder desse novo governo. Então, a Inglaterra estabelece uma república e nomeia o Cromwell como governante. Tá aí Oliver Cromwell. O governo dele tem algumas situações que vão contrariar o que a maioria da população pensava. De que maneira? Quando o parlamento vence o conflito contra os exércitos do rei, a ideia era que as coisas iam melhorar. Tudo que eles apontavam de errado com o rei ia acabar.
Só que o governo do Cromwell foi tão forte e tão opressor quanto o governo dos reis que vieram antes dele. Surgem movimentos de oposição contra o Cromwell, em especial das camadas populares. Lembra que a gente falou que o parlamento prometeu a esses caras maior representatividade quando ganhassem um conflito? Então, eles ganharam um conflito, mas eles não cumpriram a promessa que eles tinham feito. As classes mais populares, elas continuam sem representação no parlamento. Elas não tiveram a promessa que foi feita a elas honrada. Então, surgem movimentos das camadas populares contra o governo do Cromwell. E aí, o que ele faz? Ele manda prender e executar os líderes desses movimentos. Então, o Cromwell ele se mostra um líder tão forte, tão opressor, tão mão de ferro, quanto qualquer um dos reis que veio antes dele. Para melhorar a economia da Inglaterra, o Cromwell ele cria os atos de navegação, que dizem o seguinte: para fazer comércio com a Inglaterra e com os países aliados, vocês têm que usar navios ingleses. Então, dessa maneira, o Cromwell ele favorecia a Inglaterra economicamente, porque quase todas as transações comerciais que aconteceriam ali pelos países aliados estariam fornecendo dinheiro para a Inglaterra. Para além disso, o Cromwell, ele, depois de um tempo, quando ele vê que o governo dele está bem estabelecido, ele se autonomeia Lorde Protetor da República. Ele não é um rei em título, mas os poderes dele são tão absolutos quanto os de um rei. Ele tem tanto poder quanto os reis que vieram antes dele tinham. Ele só não tinha o título de rei. O título dele era Lorde Protetor da República. O Cromwell continua com esse governo, com essas mesmas características durante algum tempo, até a morte dele. Quando o Cromwell morre, se cria uma preocupação com a sucessão dele. A classe burguesa, a classe popular, a Inglaterra em geral, está preocupada com quem vai ser o sucessor do Cromwell. Que medidas esse cara vai tomar para mudar as coisas na Inglaterra. Então, a burguesia, que era o grupo mais influente, elas veem na figura de um rei a melhor opção para conter as camadas mais baixas. De que maneira? Lá na época do Henrique VIII, do Jaime e da Elizabeth, o rei estava no topo e as camadas populares estavam mais tranquilas, elas estavam contentadas com a situação em que elas estavam. Quando surge a burguesia e o parlamento para desafiarem o rei, essas camadas veem que se elas se juntarem, elas conseguem atingir grandes objetivos. Então, agora que o Cromwell assumiu o poder e não mudou as coisas, essas camadas populares elas estão se agitando e a burguesia tem medo de que essa agitação popular cause mais problemas ainda para a Inglaterra. Então, a burguesia vê na figura de um rei, na autoridade, no peso que o título do rei carrega, uma opção para conter essa galera que está começando a se revoltar. Elas se revoltam justamente por não terem essas promessas que o parlamento fez cumpridas, elas veem que as coisas não mudaram para elas, então se agitando, se organizando para alguma coisa maior. Já se adiantando a isso, a burguesia decide nomear um rei, que tem uma autoridade, que tem uma presença, para conter essas camadas mais populares de se revoltarem. Se forma um novo parlamento, e aí eles escolhem o Carlos II, que era filho do Carlos I, o cara que começou essa bagunça lá atrás, para ser o rei da Inglaterra, só que com algumas condições. Ele deveria reduzir os poderes dele e se submeter ao parlamento, ou seja, algumas decisões que o rei tomasse deveria passar pela aprovação do parlamento. O rei ele não teria tantos poderes como ele tinha antes. Ele teria que reduzir os poderes, se submeter ao parlamento em algumas decisões. Então, o Carlos II, que era filho do Carlos I, ele não tinha uma boa articulação política, ele não conseguia conversar com a burguesia, ele não conseguia ter essa relação. Então, ele tinha uma certa limitação política. E aí ele acaba com uma imagem ruim no parlamento. Ele não consegue submeter o poder que ele deveria às decisões do parlamento, ele acaba criando essa ruptura com o parlamento. O acordo que o parlamento fez com ele não está dando certo. Então, eles começam a se preocupar sobre isso. Mas logo, depois de algum tempo, o Carlos II ele morre e assume o trono o irmão dele, o Jaime II.
O Jaime II, ele retoma as tensões com o parlamento. Enquanto as coisas com o irmão dele já estavam começando a ficar complicadas, o Jaime II piora essas situações. Com o apoio do rei da França, ele tenta estabelecer um governo absolutista, uma monarquia absolutista, ou seja, ele quer tirar o parlamento, ele quer fazer a mesma coisa que aconteceu antes da Guerra Civil. Ele quer tirar o parlamento para governar sozinho, onde ele tenha todo o poder concentrado ali nas mãos dele. Quando o parlamento vê que o Jaime está se articulando dessa maneira para querer acabar com o parlamento, eles agem mais rápido. Usando a influência deles, o parlamento depõe o Jaime II e convida outro cara para assumir o trono. Então, antes que desse um problema maior, eles tiram o Jaime II e convidam o Guilherme de Orange para se tornar o rei da Inglaterra sob algumas circunstâncias. Tá aí o Guilherme de Orange, ele era um nobre, então ele não vinha de uma linhagem real. Ele é convidado pelo parlamento para assumir o trono, mas ele deveria se submeter totalmente às decisões do parlamento, ou seja, tudo que o rei decretasse deveria passar por aprovação do parlamento. Então o rei, ele reinaria, mas ele não governaria. Quem estaria tomando as decisões realmente seria o parlamento. O rei seria muito mais uma figura de autoridade. Esse processo em que tem a troca do Jaime II pelo Guilherme de Orange, em que o Jaime II é deposto pelo parlamento e o parlamento convida o Guilherme de Orange para assumir o trono sobre essas condições, é chamado de Revolução Gloriosa. Porque diferente da Guerra Civil que aconteceu antes, esse processo de troca de reis não teve conflito, não teve derramamento de sangue. Diferente lá da Revolução que houve quando o exército do parlamento luta com o exército do rei. Então esse processo em que foi tecnicamente pacífico, que o Jaime II sai e entra o Guilherme de Orange, fica conhecido como Revolução Gloriosa por causa disso, a ausência de conflito. A partir desse momento se estabelece na Inglaterra a monarquia parlamentarista, ou seja, eles têm um rei, mas quem toma as decisões realmente dentro da nação é o parlamento. Eu trouxe pra gente também, pra gente visualizar como esse processo impactou a Inglaterra e continua influenciando até nos dias de hoje, a gente tem aí a Elizabeth II, rainha da Inglaterra nos dias atuais. Ela é rainha, ela tem esse título, mas quem governa o país de fato é o parlamento através do primeiro-ministro. Então é um exemplo onde o rei, ele reina, mas ele não governa. Quem governa o país é o parlamento. E aí a gente pode visualizar como o processo que aconteceu há anos atrás influencia os países da Europa e do mundo todo até hoje. Falando um pouquinho sobre o iluminismo. A filosofia iluminista ela surge num período em que a igreja ela passa por um descrédito por causa da reforma protestante que a gente já falou e a gente viu no 7º ano. A igreja ela começa a perder prestígio e, consequentemente, o saber que a igreja produz, o saber teológico, ele perde essa função de conhecimento principal e ele é gradativamente substituído pelo saber científico. Então, se começando a surgir novas coisas, as pessoas elas estão estudando, elas estão pesquisando, elas estão descobrindo como as coisas funcionam. Então, está surgindo um saber científico que está vindo através de formulação de teorias e experimentação, e ele está gradativamente substituindo o saber teológico, que era o saber que a igreja produzia. A crise do antigo regime, que era justamente os governos que existiam um rei, um monarca, e eles estão sendo derrubados pela população em geral, como a gente viu lá na Revolução Inglesa, em que a burguesia ela se reúne e tira do poder um rei. Ele se baseia justamente nesses princípios iluministas de liberdade e igualdade. Ou seja, aquele cara não é melhor que o resto da população só porque ele é rei. Ele é igual a todos nós. Então, as ideias iluministas elas trazem essa realidade que está se comprovando pelos diversos reis que estão sendo depostos na Europa. O iluminismo ele tem, para além disso, alguns pontos e umas características principais que definem o que é o movimento iluminista. O racionalismo, por exemplo, é a valorização das ideias, a valorização da razão, o pensamento,
a questão de se questionar, de experimentar, de pensar diferente do que é comumente aceito, e é o que está se difundindo muito nesse período. Além disso, o cientificismo também surge, é a questão de testar as coisas, descobrir como é que o mundo funciona através de experimentação. Se formula uma teoria sobre alguma coisa, vai lá, testa para descobrir se é aquilo mesmo, como funciona o mundo, e fugir um pouquinho do que a igreja dizia que era certo. As pessoas, elas tentam começar a construir conhecimento através de experiências. Era comum também para os iluministas a questão do anti-absolutismo, ou seja, os governos absolutistas que tinham um rei no poder, em que o poder era concentrado totalmente nas mãos desse rei, não é um modelo ideal para os iluministas. Os iluministas não concordam que um homem deveria ter todo esse poder. O anticlericismo, não é que os iluministas fossem contra a igreja, muitos deles eram religiosos, mas eles querem que o conhecimento científico, o saber científico comece a ser mais valorizado, as pessoas levem mais em conta o saber científico, elas comecem por elas mesmas experimentarem, pensarem, descobrirem, fugirem um pouquinho do saber teológico, justamente nesse período em que o saber teológico está entrando em declínio e o saber científico está ascendendo. Os iluministas também eram muito firmes na questão das liberdades individuais. As pessoas eram livres, elas eram iguais e isso deveria ser respeitado pelo Estado. Tem aqui em cima o ícone da lâmpadazinha que eu coloquei para vocês, para ajudar vocês a associarem melhor o que é o iluminismo. Imaginem a cena de um desenho animado, onde o personagem tem uma ideia brilhante e aí surge a lâmpadazinha acendendo em cima da cabeça dele. Então, essa lâmpada, ela representa as ideias, a descoberta, o pensamento, que era justamente o que os iluministas traziam. Então, a lâmpada acendendo, ela simboliza o surgimento de ideias, pensar de uma maneira diferente. Então, quando a lâmpada acende, ela está se iluminando, que faz referência ao movimento iluminista. A gente tem aí os principais filósofos iluministas, da esquerda para a direita, o John Locke, o Rousseau, Voltaire, Montesquieu, o Kant, todos eles filósofos iluministas, baseando suas teorias nos princípios que a gente viu anteriormente, a questão da razão, a questão da experimentação, do saber científico, todos eles nessa mesma base, com essas mesmas ideias. Claro, suas teses tinham diferenças entre si, mas o princípio iluminista estava presente em todas elas. Para a gente finalizar, a gente vai ver como os iluministas pensavam sobre a economia. Eles defendiam liberdade nas atividades econômicas. Os iluministas defendiam que o Estado não intervisse na economia. Um Estado, por exemplo, como a gente viu na Revolução Inglesa, na época do Henrique VIII, interferia diretamente na economia. E os iluministas não achavam que isso era uma maneira eficiente de se fazer economia, de se fazer comércio. Então, os iluministas defendiam liberdade na hora de realizar as atividades econômicas. Por causa dessas ideias iluministas, surge um outro movimento que se espalha rapidamente pela Europa, dos déspotas esclarecidos. Os déspotas esclarecidos eram reis que aderiam a ideias iluministas. Por quê? Os reis, eles viram que as ideias iluministas estavam se espalhando pela Europa. Elas viram que algumas dessas ideias estavam dando força para que classes burguesas e classes populares começassem a destronar reis em nações da Europa. Então, com medo de que isso acontecesse nas nações deles, esses reis, temendo essas revoluções, temendo perder o poder, eles adotam ideias iluministas dentro do governo deles. Eles favorecem a burguesia, estabelecem liberdade religiosa, desenvolvem o comércio com princípios liberais, eles passam a abrir mão de algum poder absolutista que eles tinham, começam a ceder espaço para evitar essas revoluções que eventualmente poderiam acontecer. Então, já prevendo que essas revoluções e essas mudanças de governo poderiam acontecer, eles se antecipam e estabelecem ideais iluministas para deixar a burguesia e a população em geral feliz com as medidas que eles estavam tomando. Dessa forma, eles iam conseguir manter os tronos e manter o poder que eles tinham em alguma maneira. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido, tenha ficado tudo bem claro. Se não ficou, vocês têm aí os canais para enviar as dúvidas, as perguntas. Por favor, mandem se ficou alguma.
eu vou estar respondendo vocês. Vou deixar também nessa área de atividade um questionáriozinho para vocês responderem, 10 perguntinhas, respondam, façam direitinho e enviem, eu vou estar corrigindo. E aí na próxima semana a gente, na próxima aula, comenta sobre essas questões, tá bom? Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.